que a única forma de eu melhorar seria eu praticar musculação. Aí eu até falei com ele, vou fazer crossfit? Ele, não, musculação. Você precisa ganhar músculos. Então, você tem que ir para uma academia. As pessoas que estão chegando agora, que não conhecem a sua rotina e a sua vida, eu queria que você falasse um pouquinho. Você tem 61 anos, você começou com que idade e por que você começou nessa atividade física? Assim, Frânio, eu sempre fui totalmente desvinculada de qualquer atividade física. Eu não gostava. Eu não tinha o hábito, eu levava uma vida totalmente desregrada, tá? E achava que isso era normal. Eu dormia mal, eu comia mal, eu bebia. E eu achava que a vida era isso mesmo, né? Porque era a minha rotina e tudo mais. Mas tinha problema de saúde? Eu tinha pressão alta, eu tinha colesterol alto, eu tinha as mazelas de uma pessoa de 50, 51 anos. E estava na fase da menopausa, tá? Eu estava nesse processo de menopausa. Mas que a minha avó passou, a minha mãe passou, e eu achava que eu tinha que passar, sentindo todos aqueles sintomas e todos os problemas. Até que aos 54 anos, eu fui diagnosticada com condromalácia, grau 4, nos 2 joelhos. Então, isso começou a me incomodar muito, porque se eu andava, doía, se eu dormia, doía, se eu levantava, doía, se eu sentava, doía. E eu sempre fui uma pessoa ativa, eu sempre trabalhei, eu comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Então, o ir e vir sempre foi muito constante na minha vida. Digamos assim, eu sou uma pessoa desassossegada, né? Eu sempre estou fazendo alguma coisa, eu sempre estou em alguma tarefa. Uhum. Então, o fato de eu me sentir assim, parada, sem movimentar, aquilo estava me incomodando demais. E quanto menos eu movimentava, mais eu tinha dores. O ortopedista, na época que me atendia, que me atende até hoje, ele falou para mim que a única forma de eu melhorar seria eu praticar musculação. Aí eu até falei com ele, vou fazer crossfit? Ele, não, musculação. Você precisa ganhar músculos. Então, você tem que ir para uma academia. Eu relutei muito no princípio, muitíssimo, porque eu era preconceituosa com relação à academia. Eu não gostava e achava que era lugar para gente, assim, que não tinha o que fazer, digamos assim. Então, eu relutei muito em ir. Primeiro, eu fui fazer pilates, tentando fazer de uma forma paliativa. Aí, no outro período, se chovia, eu não ia. Se fizesse sol, também não ia. Tudo era motivo para eu não ir. Uhum. Até que eu entendi que eu não ia melhorar mesmo. Eu vivia à base de anti-inflamatório e sempre com remédio de dor, e a minha dose ia aumentando. Eu vi que eu não tinha mesmo outra alternativa que não fosse ir para uma sala de musculação. Aí, aos 54 anos, no dia 1º de abril, tá? Eu com 54 anos, eu entrei, foi a primeira vez que eu entrei, e entrei naquela mentalidade, eu vou melhorar e saio. Uhum. Assim que eu melhorar, ficar boa... Vou ficar livre disso. Vou ficar livre disso, eu saio, tá? E dali para cá, foi acontecendo um processo de transformação na minha vida, não só física, como mental, como de comportamento, como de visão de vida, que foi transformador. Transformador. Eu não sou nem de longe o que eu era aos 50 anos, aos 30 anos. Eu tinha uma visão de vida totalmente negativa. Eu não era uma pessoa positiva. Eu focava nos problemas. Eu sempre justificava o meu fracasso, sabe? Por um motivo externo. Então, entendeu? A primeira mudança, eu acho que foi de mentalidade mesmo, né? De visão de... Não, a minha primeira mudança, quando eu entendi, tá, o quanto de benefício eu ia ter daquilo ali, foi que minhas dores diminuíram. De acordo com o que eu fui treinando, no princípio eu doía muito.
No princípio era muito difícil para mim, tá? Mas como eu acreditei no meu médico e também eu comecei a pesquisar e eu vi que o caminho que eu tinha era aquele ali, eu não tinha como escapar, então eu comecei a sentir melhoras. Eu comecei a andar melhor, eu comecei a sentir menos dor. Eu fui ao médico e ele diminuiu um pouco a dose do meu remédio. Então aí eu fui vendo que eu estava melhorando. Então eu percebi e entendi que o meu lugar era ali mesmo. Essa foi a minha primeira motivação, sabe? Sim. Aí depois desse processo de melhora, que levou assim 1 ano mais ou menos, eu comecei a ver os benefícios em mim, no meu peso. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu fazia dietas loucas, sabe? Você teve problema com peso na A vida juventude? inteira. O meu pai, ele era um obeso mórbido, tá? O meu pai, ele brigou com a balança a vida inteira. Então, eu tinha muito medo de engordar. E eu vivia períodos assim, períodos gorda e períodos muito magra. Você olhava para mim, no momento eu estava bem cheia, no outro momento eu estava cadavélica, porque eu fazia aquelas coisas radicais. Eu não entendia que o alimento, né, ele é o meu combustível. Eu via o alimento, ora como um prazer imenso, ora eu olhava o alimento como aquilo eu não vou comer, eu não colocar e não colocava a boca mesmo, sabe? Então eu vivia esses processos. Já usei insulina para emagrecer, porque eu trabalhava numa farmácia, eu sabia como a coisa funcionava. Já usei vários remédios controlados mesmo para emagrecer e emagrecia mesmo, mas logo em seguida engordava. Entende? Então eu passei por esses processos. Quando eu passei esse primeiro ano na academia, que eu vi que eu estava perdendo gordura, eu estava, digamos, murchando. Eu falei, epa, isso aqui dá certo. Eu comecei a entender, tá? Que aí eu comecei a pesquisar e eu vi que a musculação é um milagre que faz no seu corpo. Porque ao mesmo tempo que você ganha músculo, você perde gordura. Você ganha músculo, você perde gordura. São processos em conjunto. Então eu fui vendo isso e fui usufruindo e aproveitando de cada momento desse, fui curtindo cada pedacinho que ia acontecendo e isso foi alimentando, sabe, me motivando para o dia seguinte, e eu fui sempre acreditando que aquilo ali ia dar certo.